Tudo começa com uma pergunta simples e difícil de ignorar. Em algum momento da vida, você também provavelmente já se perguntou: será que estamos realmente sozinhos? Não é uma dúvida moderna, ela atravessa sociedades, gerações, culturas e religiões. Está presente nos mitos antigos, nas primeiras observações astronômicas e hoje nos dados da ciência moderna. Quanto mais nós observamos o universo, mais parece ficar claro que a ideia de estarmos sozinhos parece cada vez menos provável. E foi exatamente nessa inquietação, anos depois, que os questionamentos viraram uma investigação. E na faculdade, eu e as minhas amigas transformamos num trabalho: analisar sítios arqueológicos, registros antigos e estruturas inexplicáveis, em busca de indícios que sugerissem algo além, uma possível comprovação de contato, ou ao menos de influência, muito antes da era moderna. Hoje nós sabemos que existe mais planetas do que estrelas, que só na nossa galáxia existem até 40 bilhões de mundos potencialmente habitáveis, e que o universo estatisticamente parece preparado para a vida. Mas algo nos últimos anos mudou, não apenas na ciência, mas no discurso oficial. Pela primeira vez, instituições dos Estados Unidos reconhecem que existem fenômenos no céu que não conseguem explicar completamente. Não boatos, não rumores, registros, vídeos e relatórios admitindo limites. E isso nos coloca diante de um novo ponto de partida, porque os sinais continuam surgindo: luzes, objetos, padrões, deixando todo mundo com mais perguntas do que com respostas. Então, nesse episódio, nós não vamos partir da dúvida, nós vamos partir do pressuposto que já deveria ser óbvio: não estamos sozinhos. A questão não é e se, a questão é quando. E agora eu, Olivia, te levo comigo nessa jornada, das primeiras inscrições antigas ao que a ciência moderna consegue detectar. Respira fundo, que a história que nós vamos contar hoje atravessa séculos, memórias e talvez algo mais. O debate sobre a transparência em torno de fenômenos aéreos não identificados, a UPAS, não é um tema do passado, está acontecendo agora. E desde 2020, os Estados Unidos já têm colocado as discussões da UPAS no centro das discussões políticas, impulsionando a divulgação de vídeos militares e relatórios oficiais. O Congresso dos Estados Unidos tem agido ativamente, forçando o Departamento da Defesa a serem mais transparentes. E a promessa de abrir os arquivos que permaneceram durante muito tempo fora do alcance do público é o motor desse movimento, porque o argumento é simples: o público tem que saber. Para os pesquisadores, isso é um divisor de águas, para nós também. Não porque os documentos tragam respostas definitivas, mas porque o histórico silêncio institucional, que vem desde a antiguidade, está sendo substituído por registros acessíveis. Os analistas alertam que o que está dentro desses documentos pode incluir décadas de observações, análises técnicas e casos que não foram completamente explicados, ajudando não só a entender não apenas o que foi visto, mas como o nosso governo lidou com isso. Pela primeira vez, a pergunta não é mais por que esconder, mas o que acontece quando tudo vier à tona. Essa, pelo menos, é a minha pergunta. Quando tentamos entender a origem dos relatos celestes, nós percebemos que começa muito antes da ufologia. Eles aparecem nos bastidores da história, anotado por escribas e astrônomos que tinham a missão de anotar tudo o que acontecia no céu. Não por curiosidade, mas porque acreditavam que cada luz tinha um significado, cada movimento era um recado dos deuses. A China talvez seja o lugar, a tradição mais longa de observação sistemática do céu. Desde o primeiro milênio antes de Cristo, em textos como Anais da Primavera e Outono, encontramos descrições em estrelas voadoras que giram em torno de si mesmas, luzes que se moviam em zigue-zague e objetos que mudavam de direção repentinamente. No Mediterrâneo, os fenômenos do céu também eram observados e muitas vezes eles causavam pânico. Tasto, um dos historiadores mais preciosos do mundo romano, relata a aparição de objetos brilhantes em formas de escudos flamejantes, pairando sobre exércitos em marcha. E como para os romanos isso eram sinais divinos, podia prever vitória ou derrota. E outros autores relatam esferas metálicas, que hoje chamaríamos de cilíndricas ou discoides.
E aí, quando nós entramos na Idade Média, os registros de fenômenos celestes ficam ainda mais intrigantes. Não eram vistos como visitas, mas como advertência. E embora o medo fosse constante, guerra, fomes, praga, o céu parece falar com mais intensidade do que nunca. Nos mosteiros europeus, os monges eram cientistas da época, registravam tudo. E um dos relatos mais antigos foi na abadia de Canterbury, onde os monges descrevem globos flamejantes antes de desaparecerem sem deixar cinzas ou fumaça. Mas nada é tão famoso como o que aconteceu em Nuremberg no dia 14 de abril de 1561. Os moradores da cidade acordaram com um barulho estranho quando olharam para o céu. Viram o que acharam que era impossível. Dezenas de figuras cilíndricas, esferas coloridas, cruzes luminosas e objetos com formato cilíndrico liberando pequenas esferas, como se estivessem travando um combate aéreo. O artista Hans Gleiser registrou o evento em xilogravura, não como ficção, mas como notícia. Para ele, tudo aquilo era um presságio, um aviso divino da destruição, já que poucas décadas depois, a Europa mergulharia na Guerra dos 30 Anos. Hoje, os ufólogos analisam esse relato como uma das primeiras descrições de múltiplos objetos voadores e vistos simultaneamente por centenas de pessoas. E os historiadores sugerem fenômenos atmosféricos raros, complexos, embora a riqueza de detalhes desafiem explicações simples. Mas no final do século XVIII e início do século XIX, algo muda. A humanidade deixa de olhar para o céu com medo e passa a olhá-lo com curiosidade científica. É o nascimento da astronomia moderna, do método, da pesquisa. A revolução científica já tinha mudado o jeito que nós olhávamos para o universo. E figuras como Isaac Newton colocam o universo sobre o domínio da matemática. Mas no final do século XIX, uma pergunta se torna séria demais para ser deixada de lado. Estamos sozinhos? Camille Flammarion, astrônomo francês, foi um dos primeiros cientistas respeitados a falar abertamente sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Para ele, o universo era repleto de mundos habitados. O ser humano era apenas um desses diversos viajantes cósmicos. Bonito isso. Ele acreditava que as civilizações avançadas poderiam viajar pelo espaço e descreveu isso não como fantasia, mas como uma hipótese científica. Sua obra influenciou gerações de astrônomos, escritores e até os primeiros ufólogos no século XX. Enquanto a Europa discutia teorias, os Estados Unidos viam coisas no céu. Entre 1896 e 1897, jornais de vários estados começaram a relatar a presença de dirigíveis misteriosos voando à noite. O detalhe estranho? Dirigíveis reais ainda nem existiam, pelo menos não com a capacidade de escrita. As testemunhas descreviam máquinas com holofotes, estruturas metálicas e velocidades impossíveis para a época. Alguns pareciam pairar no ar por longos períodos. Outros mudavam de direção abruptamente. E todos desapareciam sem rastros. O século XX trouxe foguetes, guerra, aviões e tecnologia, e com isso um novo olhar para o céu. Mas foi no dia 24 de julho de 1947 que a palavra alienígena entrou para o vocabulário popular. Kenneth Arnold, piloto experiente, sobrevoava a região quando viu 9 objetos brilhantes se movendo em formação. Eles voavam rápido demais, de maneira irregular, como pires quicando na água. Os jornais adoraram a metáfora. Nascia o termo Flying Saucer, o disco voador. E aí, com milhares de relatos surgindo, o governo americano decide investigar oficialmente. Nasce o projeto Blue Book. E entre o período de 1952 e 1969, mais de 12 mil casos foram investigados. A maioria explicada. Estrelas, balões, aviões, ilusões de ótica, mas cerca de 5% desses 12 mil casos permanecem inexplicados, mesmo com toda a tecnologia disponível para esse projeto. Enquanto os militares tentavam explicar o que viam aqui, os cientistas então começaram a procurar o que existia lá fora. Em 1960, Frank Drake inicia o primeiro experimento de escuta ativa de sinais extraterrestres. Nasce o SET. Astrônomos descobrem exoplanetas, descobrem sistemas solares inteiros parecidos com o nosso, descobrem que planetas rochosos são comuns, água é comum, carbono é comum, e de repente a vida extraterrestre para de parecer ficção científica. E o século XXI começa com o improvável. O governo admite não saber. A Marinha dos Estados Unidos autenticou vídeos captados por pilotos treinados. Alguns desses vídeos foram publicados entre 2017 e 2020, e depois confirmados como reais pelo Pentágono, embora não identificados.
as luas oceânicas, os lugares mais promissores para encontrar vida. Missões para Marte buscam moléculas orgânicas complexas. A lua Europa de Júpiter guarda um oceano inteiro sob o gelo, mais água líquida do que todos os mares da Terra. Encelados de Saturno expulsa jatos ricos em substância orgânica. Nenhum episódio sobre vida extraterrestre estaria completo sem nós tocarmos no assunto mais polêmico e também o mais instigante: a ideia de que civilizações antigas teriam recebido a ajuda de visitantes das estrelas. Pirâmides, templos megalíticos, construções com blocos tão grandes que nós nem entendemos como foi movido, e mitos que falam de seres que desceram dos céus trazendo conhecimento. Engenharia humana, a parte que a ciência explica. É fundamental deixar isso claro, que não existe comprovação científica que existiu a ajuda extraterrestre na construção dos monumentos arqueológicos. As pirâmides, por exemplo, foram erguidas com rampas, mão de obra massiva e uma matemática surpreendentemente avançada para a época. Os incas usavam alavancas, trabalhavam a pedra com precisão e aproveitavam as topografias naturais. Stonehenge foi construída com uma logística humana por trás. Trenós, cordas e comunidades inteiras trabalhando por gerações juntas. A engenharia humana explica essas obras. Mas mesmo com as explicações técnicas, certas obras continuam nos surpreendendo muito. Precisões astronômicas quase milimétricas, alinhamentos com solstícios e estrelas, padrões semelhantes, surgindo em culturas que não tinham contato uma com a outra. Mas é muito importante a gente entender essas coisas. Primeiro, atribuir monumentos a extraterrestres ignora o gênio humano. Eles não eram primitivos, eles eram astrônomos, engenheiros, matemáticos e artesãos brilhantes. Segundo, a questão dos alinhamentos, muitos têm explicações culturais e religiões muito claras. Terceiro, teorias sobre extraterrestres muitas vezes estão ligados a mitos, como os deuses que desceram à Terra para tal coisa. E quarto, a pseudociência tende a preencher lacunas com hipóteses fantásticas antes de buscar evidências materiais. E a arqueologia trabalha ao contrário. Nós começamos pelas evidências e depois para a interpretação. Isso não significa que o mistério morre, significa apenas que ele precisa ser visto com respeito à cultura, à história e à ciência. Nós vivemos um dos momentos mais intrigantes da história humana. A ciência moderna diz a vida extraterrestre é extremamente provável, a matemática diz as chances são enormes, os governos admitem pela primeira vez que existem fenômenos aéreos que eles não conseguem explicar, mas a arqueologia, a astrofísica e a biologia nos lembram, não há até agora a prova cabal, a prova concreta de que nós fomos visitados. A verdade é que o universo é vasto demais, profundo demais, antigo demais para ser habitado apenas por nós. Há mais planetas do que grão de areias em todas as praias da Terra. Há mundos onde a chuva é feita de diamantes, outros onde os oceanos fervem, outros ainda que podem abrigar vida microbiana. E mesmo assim, a prova final ainda não chegou. Do escriba chinês ao piloto moderno, dos templos megalíticos aos telescópios espaciais, uma coisa não mudou: a sensação de que não estamos sozinhos. Então, se você chegou aqui é porque, assim como eu, você também já olhou pro céu e sentiu que tinha alguma coisa ali. Então vem comigo, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos continuar nessa viagem juntos. Próximo episódio, o mistério pode ser exatamente o que você sempre quis descobrir.